Atenção, emissoras da rede RCR para o toque de 5 segundos. A partir de agora, você acompanha as principais notícias do dia. Jornal Brasil Hoje. No horário de Brasília, pontualmente 7 horas. Muito bom dia para você que está conosco em uma das emissoras da Rede Católica de Rádios espalhadas por todo o Brasil. Estamos começando mais uma edição do Jornal Brasil Hoje desta terça-feira, dia 21 de julho de 2020. Eu sou Kleber Moleta. Eu sou o Jorge Teles, bom dia. E você vai ouvir hoje no JBH. Brasil passa de 80 mil mortes por Covid-19. Total de infectados supera 2.100.000. Esperança. 2 vacinas contra o coronavírus têm resultados positivos. Câmara dos Deputados deve votar Fundeb nesta terça-feira. Senador Flávio Bolsonaro depõe ao Ministério Público Federal e nega ter sido avisado de operação da PF. No Mato Grosso do Sul, povos indígenas enfrentam pandemia com solidariedade e produção de alimentos. Esses são alguns dos assuntos do Jornal Brasil Hoje, edição 9596, que começa agora. Horário de Brasília, 7 horas mais 1 minuto. E o Brasil atingiu nesta segunda-feira a marca de 80.120 mortes por Covid-19, segundo o boletim epidemiológico atualizado do Ministério da Saúde. No território nacional, o total de infectados é de 2.118.646, sendo mais de 20 mil novos casos confirmados entre domingo e segunda-feira. No cenário regional, o Nordeste vem registrando queda no número de óbitos pelo novo coronavírus nas últimas 2 semanas, de acordo com números oficiais do governo federal. Entre os estados, a Covid-19 deu sinal de desaceleração em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, mas se aproxima do pico em Minas Gerais. E nesta segunda-feira, pesquisadores publicaram resultados preliminares promissores de testes com vacinas contra a Covid-19. As principais pesquisas de vacinas, uma da Universidade de Oxford e a outra da empresa chinesa CanSino, conseguiram uma resposta segura e forte contra o novo coronavírus. Nesta terça-feira, começam os testes de outra vacina chinesa no Brasil. As informações com Luísa Barufi. A vacina inglesa contra o coronavírus mostrou segurança e eficácia nos primeiros testes da terceira etapa da pesquisa. O alerta é dos cientistas da Universidade de Oxford, responsáveis pelo estudo. Essa etapa teve cerca de 1.000 voluntários para avaliar se a vacina produz resposta imunológica e se tem efeito colateral. Os resultados preliminares indicam que ela pode sim proteger e tem poucos efeitos colaterais. No momento, a vacina inglesa lidera a corrida global em busca de um imunizante contra o coronavírus. Vale lembrar que esta vacina também está sendo testada no Brasil. E se a eficácia for comprovada, poderá ser produzida para distribuição comercial. Os pesquisadores estão otimistas e, se der certo, até o final do ano ela pode começar a ser aplicada. Mas alertam que mais estudos ainda são necessários. Outra vacina em fase avançada de pesquisa e com testes no Brasil é a Coronavac, a vacina chinesa em parceria com o Instituto Butantan. Os testes já começam nesta terça-feira na capital paulista, com 890 voluntários no Hospital das Clínicas. Ao todo, 9.000 brasileiros que trabalham na área da saúde e estão na linha de frente ao combate da doença vão ser voluntários nos testes. A expectativa é que essa terceira fase seja concluída em 90 dias. Esses testes têm o objetivo de avaliar a eficácia e a segurança da vacina. Se forem bem-sucedidos, a fabricação da Coronavac no Brasil começa no início do ano que vem. Reportagem Luísa Barufi. Obrigado, Luísa Barufi. E após impasse, a votação do Fundeb, o Fundo de Financiamento da Educação Básica, foi adiada e remarcada para esta terça-feira. Após 5 anos em discussão, a proposta que torna permanente o Fundeb, o Fundo de Financiamento da Educação Básica, chega na reta final na Câmara dos Deputados. Enquanto não há votação no plenário, as negociações continuam. O governo pediu mais tempo e retomou as conversas com a relatora da PEC desta proposta de emenda à Constituição, a deputada federal professora Dorinha, do Democratas,
para propor ajustes finais antes da votação. A proposta da professora Dorinha aumenta de 10% para 20% a contribuição da União ao fundo e também passa a beneficiar 23 estados. O Fundeb é sustentado por meio de impostos municipais e estaduais e uma contribuição do governo federal. A parcela hoje é de 10% sobre o total do valor arrecadado com os impostos locais. O texto da relatora aumenta a contribuição de forma escalonada. A partir do ano que vem, o aumento seria de 12,5%, chegando à meta dos 20% em 2026. O governo propõe adiar essa nova contribuição para 2022 e direcionar parte do dinheiro, cerca de 5%, que iria para o Fundeb para um novo programa social, o Renda Brasil, que deve substituir o Bolsa Família. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, criticou a proposta de adiamento e disse que a transferência do recurso para um programa assistencial deve encontrar resistência, já que hoje o Brasil considera a educação de crianças de 0 a 3 anos como política educacional e não assistencial, como era no passado. Se o governo quiser fazer um outro programa para a educação dentro do Fundeb, dependendo da redação, pode ser aceito, claro. Dentro da política educacional, o foco é a educação, não pode ser diferente. O Fundeb concentra a maior parte do dinheiro usado pela educação básica, que inclui os ensinos infantil, fundamental e médio. De acordo com a relatora, em 2019, os recursos chegaram a cerca de 153 bilhões de reais. Pelas regras atuais, o fundo existiria só até o fim deste ano. Por isso, agora o Congresso quer atrelar a Constituição. Horário de Brasília, 7h06. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. Em tempos de pandemia, o que o mundo mais precisa é de amor e gente disposta a fazer o bem. Felizmente, exemplos não faltam. Nos hemocentros, heróis anônimos doam um pouco de si, do seu sangue, para fazer pulsar a vida nas veias de quem precisa. Doador, mais do que nunca a sua solidariedade é necessária. Informe-se no hemocentro da sua cidade e saiba como doar em segurança. Seja solidário, doe sangue. Doar é um ato de amor. Apoio Rede Católica de Rádio. A Signes Brasil é uma associação católica de comunicação que tem por meta o fortalecimento da paz por meio da comunicação. A entidade é mundial e de direito pontifício, ou seja, é reconhecida pelo Papa. O atual momento é de grave crise na área da saúde. As pessoas do mundo todo estão acuadas e cheias de incertezas frente ao coronavírus. Contudo, além da Covid-19, também existem outras questões sociais que têm agravado a situação da pandemia. Entre eles estão a corrupção, a falta de respeito aos cidadãos e as questões políticas, econômicas e éticas vividas pelos brasileiros. O momento é de união de forças, de garra e de muita responsabilidade com a vida do outro. Afinal, somos muitos e se somarmos em favor da vida, poderemos contribuir para minimizar os efeitos dos tantos problemas vividos na atualidade. Hoje a Signes Brasil tem os seguintes departamentos: Signes Impressos, Signes Rádio, Signes TV, Signes Jovem, Signes Educomunicação e Pesquisa. Temos a filosofia de seguir juntos, ou seja, trabalhar em parceria com outras instituições que têm sonhos e projetos semelhantes aos nossos. Um termo-chave: seguir juntos. Signes Brasil. A comunicação para uma cultura de paz. RCR, Rede Católica de Rádio. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. No horário de Brasília, 7h09. O senador Flávio Bolsonaro prestou depoimento nesta segunda-feira à Procuradoria-Geral da República. Informações com Yuri Hudson. O senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, negou em depoimento ao Ministério Público Federal nesta segunda-feira que tenha tido conhecimento prévio da Operação Furna da Onça ou que tenha vazado informações. Ele foi acusado pelo empresário Paulo Marinho, que foi coordenador de campanha do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o empresário, Flávio foi informado com antecedência, em 2018, por um delegado da PF sobre a operação contra Fabrício Queiroz,
ex-amigo da família Bolsonaro e ex-motorista do então deputado estadual. Após o depoimento, Flávio falou rapidamente com a imprensa e foi certeiro em críticas contra Paulo Marinho, que é seu primeiro suplente na cadeira de senador. Tem gente que quer se aproveitar da máquina pública para se promover, mas em cima de mim não. Quando eu falei mais com ele está com um projeto político diferente do meu. E obviamente, pelo que parece, né, ele está mais interessado na minha vaga ao Senado do que em tomar conta da própria vida. Ele é pré-candidato a prefeito. As pessoas têm que entender, para construir essa vida política, tem que ser pelos próprios méritos, não querendo tacar pedra nos outros. Segundo o procurador Eduardo Benones, com a oitiva de Flávio, as principais testemunhas do caso já foram ouvidas. Ele respondeu ao que lhe foi perguntado. Ele depois como testemunha e, portanto, sob compromisso de dizer a verdade, e a gente vai avaliar agora com calma as respostas. A defesa do senador sustentou que ele nunca teve conhecimento antecipado da Operação Furna da Onça, como detalhou a advogada de Flávio, Luciana Pires. E nada sustenta as informações prestadas pelo senhor Paulo Marinho. Isso é mais uma invenção espetaculosa. A Operação Furna da Onça investigou um esquema de corrupção na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a famosa rachadinha. Durante as investigações, surgiu o relatório do COAF, que apontou uma movimentação considerada atípica de R$ 1.200.000 nas contas de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. E uma série de projetos de socorro a agricultores aguarda votação no Senado. Roberto Fragoso. As principais frentes de apoio à agricultura são a renegociação de dívidas, a prorrogação dos pagamentos e a abertura de novas linhas de crédito. Uma proposta apresentada por um grupo de 6 senadores, os petistas Paulo Rocha, Rogério Carvalho, Jacques Wagner, Humberto Costa e Paulo Paim, além de Zenaide Maia do PROS, vai além ao prever que o poder público compre a produção da agricultura familiar e que a União continue repassando recursos para a merenda escolar, mesmo com as aulas suspensas. Nesse período, os alimentos adquiridos devem ser distribuídos à população carente, como explica Paulo Rocha. Ajuda a agricultura familiar na produção de renda para estes agricultores e, ao mesmo tempo, também que aproveita a distribuição destes produtos para aqueles que mais necessitam, que o governo compre estes produtos da agricultura familiar e depois distribua para o pobre, para aqueles que mais precisam, para aquele que já está passando fome. Também está para ser votado um projeto que cria uma linha de crédito rural especial de até R$ 30 mil, prorroga dívidas que vencem durante o estado de calamidade pública e assegura renda básica aos agricultores familiares e assentados da reforma agrária. Para o autor, Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, os incentivos vão ainda ajudar a recuperar outros setores da economia. Como é que você cuida da economia de forma orgânica, de forma saudável? Colocando recursos diretamente nas mãos dos trabalhadores, porque eles vão consumir, eles não vão pegar esse dinheiro e guardar debaixo do colchão ou fazer poupança, eles vão botar na economia, eles vão consumir insumos de primeira necessidade, material de higiene pessoal, material de limpeza, vão consumir comida. Uma parte da indústria vai continuar ativa. Outros 3 projetos prorrogam dívidas de agricultores que sofrem com os efeitos da Covid-19. O da senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, estende o prazo por pelo menos 1 ano para todas as atividades de produção, venda e distribuição agropecuária. O de Jacques Wagner, do PT da Bahia, cria uma linha de crédito emergencial de custeio de até R$ 20 mil a juros zero. Já o de Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, prevê novas linhas de crédito e descontos de até 75% para a quitação de dívidas de até R$ 100 mil. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Horário de Brasília, 7 horas e 13 minutos. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. A fraternidade transforma consciências e orienta o sentido de nossas vidas como dom e compromisso para construir a convivência solidária em nossas famílias, na sociedade e em nosso planeta. Ver, sentir compaixão e cuidar dos mais necessitados e do meio ambiente são gestos do bom samaritano, que estimulam a construção de um mundo mais justo, fraterno e sustentável. Campanha da Fraternidade 2020. Realização CNBB. RCR, por meio da comunhão. Emissoras em todo o Brasil trabalhando de forma colaborativa e utilizando da força criativa do rádio para consolidar e disseminar a comunicação inspiradora nos ideais evangelizadores. Rede Católica de Rádio.
fortalecendo a igreja no Brasil. Junte-se a nós. Acesse rcr.org.br. Onde quer que esteja, sou igreja. RCR, fortalecendo a igreja em sintonia com você. Na confusão das vozes e mensagens que nos rodeiam, temos necessidade de uma narração humana que nos fale de nós mesmos e da beleza que nos habita. Temos necessidade de uma narração que saiba olhar o mundo e os acontecimentos com ternura. 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Para que possas contar e fixar na memória. A vida faz-se história. Sabe aquela notícia que você recebeu num grupo ou aquela informação postada nas redes sociais que você ficou na dúvida? Não passe adiante. Confira a autoria do texto, observe a data em que a notícia foi publicada, cheque as fontes e busque informação no seu veículo de confiança. Jornal Brasil Hoje. Jornalismo com responsabilidade. Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h16. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, sancionou uma lei que determina a criação de polos de atendimento para a Covid-19 em favelas do estado. Tâmara Freire traz os detalhes. As favelas e comunidades do Rio de Janeiro deverão ganhar polos exclusivos para orientação sobre a Covid-19 e atendimento de casos suspeitos e confirmados. É o que determina um programa criado por lei e já sancionado pelo governador Wilson Witzel. A medida ainda carece de regulamentação do Executivo, mas o projeto base já prevê que os polos sejam instalados em equipamentos públicos, como escolas, em todas as comunidades do estado com mais de 50 mil habitantes. O polo deverá reunir profissionais de saúde, mas também estimular a participação voluntária de lideranças comunitárias e de moradores que ajudem a disseminar as orientações e atrair a comunidade para o atendimento. A autora do projeto, a deputada estadual Renata Souza, explica que é necessário um programa exclusivo para esses territórios que considere as características específicas, como alta densidade populacional e precariedade das condições de habitação e saneamento. Isso é um problema de saúde pública que a gente precisa ter esse olhar experimentado. Esse programa foi construído junto com lideranças comunitárias e também pesquisadores e pesquisadoras de diferentes universidades do Rio de Janeiro e também a Fundação Fiocruz, que traz toda uma necessidade de construção a partir de um olhar especializado sobre a saúde pública, mas também com relação às necessidades mais básicas da favela. O programa prevê que os polos façam também a testagem de pessoas com suspeita da doença, incluindo a busca ativa desses casos suspeitos, a partir de informações repassadas pelas lideranças ou por outros moradores. Além disso, os profissionais deverão realizar o acompanhamento domiciliar de pacientes em tratamento. De acordo com o painel unificador Covid-19 nas favelas, os casos nesses locais já passam de 5.400 em todo o estado do Rio, com mais de 750 óbitos confirmados. A comunidade com maior número de casos é o Complexo da Maré, na zona norte da capital, com cerca de 1.400 casos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire. Obrigado, Tâmara. E o novo coronavírus chegou ao menor município do Brasil. Em Serra da Saudade, no centro-oeste de Minas Gerais, 4 pessoas de uma mesma família testaram positivo para a Covid-19 e estão em isolamento domiciliar. De Belo Horizonte, Elcio Mendes Júnior tem outras informações. Nem mesmo a cidade com a menor população do Brasil escapa da pandemia do novo coronavírus. Serra da Saudade, na região centro-oeste de Minas, registrou os primeiros casos de Covid-19. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde local nesta segunda-feira. A cidade, de acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tem 781 habitantes. Em março, moradores de Serra da Saudade, que tem apenas 2 supermercados, uma padaria e uma loja, levaram um susto depois que foram feitas 4 notificações com suspeita da doença. Para alívio geral, todas foram descartadas pelas autoridades sanitárias. Agora, no entanto, veio a confirmação. De acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura, 4 pessoas de uma mesma família
testaram positivo para a doença. Eles receberam visitas de parentes de uma cidade vizinha, Dores do Indaiá. Depois da testagem, houve a confirmação e todos estão em isolamento domiciliar. O perfil dos pacientes ainda não foi divulgado pela Secretaria de Saúde. As confirmações ainda não aparecem no boletim da Secretaria de Estado de Saúde. Segundo a assessoria do município, novos testes estão sendo realizados antes dos confirmados serem divulgados. Elcio Mendes Júnior, da Rádio América de Belo Horizonte, para a RCR. Obrigado, Elcio. E no Paraná, a Justiça negou um pedido do Ministério Público para que fosse implementado no estado medidas de lockdown. Entenda com Flávia Consoli. O juiz Eduardo Lourenço Bana, da 4ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba, negou o pedido de reconsideração feito pelo Ministério Público do Paraná para que o estado adotasse lockdown em algumas regiões devido ao avanço da pandemia da Covid-19. Os promotores de justiça responsáveis pela área de proteção à saúde pública nas 4 macro-regiões do Paraná tinham retirado na última semana uma ação civil pública ajuizada no final de junho, um requerimento para que a Justiça determinasse, entre outras medidas, a invalidação de atos normativos do Estado do Paraná que contribuíram para o funcionamento de atividades comerciais tidas como não essenciais enquanto durar o estado de emergência em saúde pública decretado em decorrência da pandemia da Covid-19. A medida foi adotada em função do anúncio feito pelo Estado de que não será renovado o decreto estadual que fixava uma quarentena mais restritiva e que teve duração de 1º a 14 de julho. O Ministério Público do Paraná ressaltou no requerimento que tal decisão opõe-se ao bem comum, à dignidade, à proteção da saúde e da vida dos paranaenses. Da Rádio Evangelizar de Curitiba, Flávia Consoli para a Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. Você conhece as vantagens de ser um associado da Signes Brasil? O associado da Signes participa de uma grande rede de comunicação para uma cultura de paz e comunhão eclesial. As emissoras de rádio associadas à Signes podem transmitir a programação jornalística gerada pela RCR, como o Jornal Brasil Hoje, boletins, entre outros conteúdos que estão disponíveis nos sites rcr.org.br e signes.org.br. Os associados também têm contrato de streaming e plataforma de site com preços diferenciados, entre outras vantagens. Seja um associado da Signes Brasil, a Associação Católica de Comunicação, entidade reconhecida pela CNBB, filiada à Signes Mundial e Signes América Latina e Caribe. Signes, Associação Católica de Comunicação, animando e congregando profissionais e meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do Brasil. Saiba mais em signes.org.br. Fidelidade aos valores do Evangelho, respeito à vida e à dignidade humana, postura ética nas práticas religiosas, contribuição com a educação, cultura e cidadania, espírito de solidariedade, comunhão e partilha, inovação tecnológica, responsabilidade socioambiental. Estes são os nossos valores. RCR, fortalecendo a Igreja no Brasil através das ondas do rádio. Sabe aquela notícia que você recebeu num grupo ou aquela informação postada nas redes sociais que você ficou na dúvida? Não passe adiante. Confira a autoria do texto, observe a data em que a notícia foi publicada, cheque as fontes e busque informação no seu veículo de confiança. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h24. E temos agora a participação do Conselho Indigenista Missionário. Nesta terça-feira, a Dispésia destaca as formas como os povos indígenas no Mato Grosso do Sul têm enfrentado a pandemia, com solidariedade e produção de alimentos. Sem seus territórios demarcados ou expulsos das áreas tradicionalmente ocupadas, os povos indígenas no Mato Grosso do Sul se veem obrigados a viver em retomadas ou acampamentos próximos às rodovias e cidades.
Amontoados e sem políticas públicas, eles têm buscado estratégias coletivas para enfrentar a pandemia. Em maio deste ano, o Regional Mato Grosso do Sul do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, publicou uma nota sobre o avanço da Covid-19 entre os indígenas e o rápido contágio. A Atiguaçu, que é a grande assembleia política e de direito dos povos Guarani e Kaiowá, também publicou uma carta denunciando o estado de emergência. Por lá, o caminho do trabalho para a aldeia abriu a porta para o vírus. Isso porque, com pouco espaço para o cultivo e subsistência, muitos indígenas precisam garantir o sustento fora da reserva, normalmente em frigoríficos e usinas de açúcar. Dada a gravidade e o avanço do vírus, o CIMI no Mato Grosso do Sul tem implementado uma série de ações de apoio junto à Atiguaçu, a Grande Assembleia das Mulheres Guarani e Kaiowá e a retomada Ati Jovem. Além disso, está constituída uma rede de solidariedade que tem mobilizado voluntários, universidades, sindicatos, membros da igreja, agentes de saúde, organizações populares, pastorais e movimentos sociais. Entre as ações realizadas estão a doação de cestas básicas, kits de higiene com máscara e álcool em gel, caixas de água para amenizar o problema de saneamento e o fortalecimento das barreiras sanitárias, além da produção de materiais didáticos em Guarani. Vídeos e um carro de som também contribuem na divulgação. Do Mato Grosso do Sul, o missionário do CIMI, Matias Beno Hempel, fala por que essas ações são tão importantes. Porque hoje os indígenas ou se encontram confinados em pequenas reservas, é muita gente em muito pouco espaço, por conta de um crime de Estado já praticado outrora, que se perpetua sem a demarcação das suas terras tradicionais, ou em situação improvisada de acampamentos, né? Então, vivendo sob a lona preta, sem condições mínimas aí para enfrentar a questão cotidiana, mesmo antes da questão da Covid chegar. Sem água, sem saneamento, sem atendimento de saúde. E quando chega a Covid, a gente tem esse cenário posto e a inexistência de um plano especial para dar conta de uma crise estrutural tão grande. Mesmo com o espaço reduzido, os povos não deixaram de cultivar os seus alimentos e trabalham no resgate de suas sementes tradicionais. As hortas e as produções de animais fazem parte da estratégia de diversificar a alimentação, já que as cestas básicas têm sido insuficientes. Da terra indígena Laranjeira em Anderu, Lucine Barbosa fala da alegria em ver as crianças ajudando no plantio e nas colheitas que seu povo tem feito. E hoje eu fiquei muito feliz porque eu vi criança plantando, né? E só para nós lembrar, né, que hoje estamos colhendo mandioca, abóbora, a horta que nós fizemos, feijão, né? Mas a luta continua, né? Com essa pandemia a gente pode ficar em casa, né, e aproveitar, né, e se cuidar também. A gente tem um remédio caseiro, um remédio natural, né. Com o apoio de agências de cooperação nacional e internacional, as ações do CIMI e da Rede de Solidariedade se multiplicam entre os que mais precisam e os pedidos de ajuda não param de chegar. Por isso, a contribuição das pessoas físicas, organizações e entidades tem sido fundamental para que os povos indígenas passem por este momento. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede Católica de Rádio. Muito obrigado, Adi. E uma última informação. A Polícia Federal começou a cumprir mandados na manhã desta terça-feira em uma investigação sobre suposto Caixa 2 na campanha de José Serra, do PSDB, quando concorreu ao Senado em 2014. A operação é uma nova fase da Lava Jato que apura crimes eleitorais e é feita em conjunto com o Ministério Público Eleitoral. As investigações apontam que o senador recebeu 5 milhões em doações não contabilizadas. As apurações se restringem a fatos de 2014, quando ele ainda não tinha o mandato de senador. Um dos mandados de prisão é contra o empresário José Seripieri Júnior, fundador e ex-presidente da Qualicorp. São cumpridos 4 mandados de prisão temporária e 15 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Brasília, Itatiba e Itu. A informação é do G1, que procurou a assessoria do senador José Serra, mas ainda não teve retorno. Jornal Brasil Hoje.
E chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Brasil Hoje, que teve nos trabalhos técnicos Denis Santos. A apresentação foi de Kleber Moleta e Jorge Teres. Edição Cléo Nascimento. A direção de jornalismo é de Alessandro Gomes. Produção e geração de conteúdo, Rede Católica de Rádio e Rádio Cultura de Guarapuava, no Paraná. Outras notícias você confere no site rcr.org.br. Um bom dia, obrigado pela sua companhia e até amanhã. Um bom dia e até amanhã às 7 horas. Rede Católica de Rádios, Jornal Brasil Hoje. A Rádio Cultura caminha para os